Fala pessoal, esse é o canal Pirina Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão do número 177 do Enem de 2019, que diz o seguinte: um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. Então está mostrando aí, né, o movimento circular desse pistão no instante zero e não ter um momento t diferente de zero, que vai variar aqui numa altura h de t. A função h de t é igual a 4 mais 4 seno, e aí o arco é b, que é o beta, né, vezes t sobre 2, menos π sobre 2, definido para o t maior ou igual a zero. Descreve como varia a altura h, medida em centímetro, da parte superior do pistão, dentro da câmara de combustão em função do tempo t, medido em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente em que menos de 4 segundos após o início do funcionamento, que quando o instante é t igual a zero, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π. E aí diz assim, ó, o menor valor inteiro a ser atribuído no parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é. Então, primeira coisa, o que precisa acontecer para que tenha boa potência nesse motor? Nós precisamos que a altura seja de 6 centímetros, né? Essa altura h de t. Então, o que nós queremos? Nós queremos que essa função aqui, h de t, seja exatamente 6. Então, no lugar desse h de t, eu quero 6 igual a 4 mais 4 seno deste arco, que nós ficaremos com beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2. E aí nós podemos fazer algumas alteraçõezinhas, né? Esse 4 está somando, eu posso passar para cá subtraindo. Então, 6 menos 4 vai ficar 2, que é igual a 4 seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2. E aí observa que esse 4 eu posso passar dividindo, então vai ficar 2 sobre 4, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Então vai ficar, ó, 1 sobre 2 é igual a seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2. E aí nós vamos observar que nós temos um seno de algum arco dando meio, tá? Então observa o que está acontecendo. Seno de alguma coisa, desse arco, nesse caso, está dando meio. Quando que no nosso círculo trigonométrico o seno de um ângulo dá meio? Então a gente vai pensar lá no nosso círculo trigonométrico. Deixa eu colocar aqui em outra cor. A gente vai pensar aqui no nosso círculo trigonométrico. Lembra lá que eu tenho aqui na vertical a função seno e aqui na horizontal a função cosseno. Quando que tem que dar meio? A projeção é no eixo vertical aqui para o seno, né? Aqui eu tenho medidas positivas e aqui também positivas, porque estão acima do eixo. Então, como é meio positivo, vai ter que estar nessa localização aqui, exatamente aqui no meio, né? Que dá o nosso meio. Então, para que grau? Para que grau que dá isso? Dá exatamente aqui, nesse ângulo de 30 graus, né? Eu tenho exatamente o nosso seno dando 30 graus. Mas eu também tenho aqui no segundo quadrante, se eu espelhar aqui, né, e subtrair do 180 30 graus, porque eu tenho aqui o 180, que é o π, eu tenho no 150, que também vai dar exatamente meio, né? E aí, o que vocês têm que lembrar, então? Que nesse caso aqui, o seno de 30 é igual ao seno de 150, que também é igual a K, nesse caso aí é meio. E aí, se vocês analisarem, ele diz o seguinte para nós. Ele diz assim, ó. Deixa eu mudar aqui de cor. Que em menos de 4 segundos após o início de funcionamento, a altura da base do pistão alcance pelo menos 3 vezes o valor de 6 centímetros. Então, a primeira vez, saindo aqui do zero, né? Vai alcançar em 30 graus a primeira vez. Daí, quando for 150 graus, vai alcançar pela segunda vez. E a terceira vez vai alcançar quando? Quando chegar de novo no 30. Só que daí não vai ser mais 30, né, gente? Vai ser uma volta inteira de 360 graus, mais o 30 graus, né? Vai ser um arco côngruo, ou seja, vai ser a terceira vez no 390 graus. E como a gente quer ver que para acontecer essas três coisas, por último aconteceria nesse valor aí, desse ângulo como 390 graus, nós queremos que esse cara aqui, então, seja igual a 390 graus. Então, beta vezes t, tudo isso sobre 2, menos, coloquei um igual ali, menos o π sobre 2, nós queremos que seja igual a 390 graus. Só que como aqui está em π, né, π radianos, eu vou trocar aqui, ó, esse 360 é 2π,
mais o 30 graus, que é π sobre 6, tá? E aí, ó, 6 vezes 2π, eu tenho 13π, 13π mais π, 12π mais π, eu tenho 13π, dividido por 6, tá bom? Vamos carregar esse π aí por enquanto. Então, aqui eu tenho 13π sobre 6. Para eu ficar com o mesmo denominador em todos os lados, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou multiplicar por 3 essa fração, e por 3 essa, e por 3 essa, e por 3 essa. Eu fico com o denominador 6 em ambas, né? Vai ficar, ó, 3 beta t sobre 2 vezes 3, 6, menos 3π sobre 2 vezes 3, 6, igual a 13π sobre 6. Como é o mesmo denominador em tudo, ó, eu posso simplificar. E aí vai ficar aqui, ó, 3 beta t, perdão, e vai ficar 13π mais 3π. Então vai ficar 3 beta vezes t, 13π mais 16π, mais 3π vai dar 16π. E aí, gente, observa que ele está pedindo para utilizar o π como valendo 3, né? Então, eu posso simplificar esse 3 com esse π. Vai sobrar que beta t é igual a 16. Ou seja, o que eu tenho aqui para eu analisar? Que o meu t é 16 sobre beta. E aí ele quer saber qual que deve ser o menor valor possível para beta, né? Imagine que se o nosso beta aqui ele esteja valendo 1. Então, nós teremos, né, esse valor... Perdão. Nós estaremos dividindo o nosso t ali, o nosso 16 por 1. E não tem como o t dar 16, né, gente? Porque o t tem que ser no máximo 4. Então, não pode ser 1. Se o nosso beta fosse 2, ia ficar 16 dividido por 2. E 16 dividido por 2 dá 8. Olha, quem tem renite aí não é fácil, né? Também não dá o valor 2. Né? Então, o beta igual a 2 também não dá. Se o nosso beta fosse igual a 4, o que aconteceria? Eu estaria dividindo 16 por 4, que daria 4, né? Mas veja que tem que ser menos de 4 segundos o meu tempo, e não 4 segundos exatamente. Então, também vou ter que simplificar, não dá. E aí, se o meu beta fosse 5, eu ia ficar com 16 sobre 5 para esse tempo, né? Que é o meu t. E aí, se eu dividir 16 por 5, vejam que vai dar 3, alguma coisa, né? Vai sobrar 1, vou acrescentar um 0 aqui, e assim por diante, né? Vou acrescentar um 0 aqui, daria para 2, né? Então, dá 3,2 no t aqui, que é menor do que 4. E aí, por que eu não posso usar o 8? Porque 16 por 8 vai dar 2. Mas nós queremos o menor valor possível para o beta. Então, o menor valor possível nesse caso, o 8 também ia satisfazer, né? Mas não ia ser o menor valor. Então, nesse caso, nós teríamos como alternativa correta aqui a letra D, certo? A letra D ali que diz para nós que o nosso beta tem que ser igual a 5, ok? Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima.